E aí, pessoal, era uma manhã cinzenta, 22 de fevereiro de 1803. O céu estava coberto por uma neblina espessa que tornava o mar imóvel, como se o tempo tivesse parado sobre aquela parte da costa do Japão. Pescadores da vila de Harayadori, na província de Hitachi, lançavam suas redes quando avistaram ao longe um vulto que não se movia como barco, mas também não parecia destroço. Intrigados, remaram em direção ao objeto. Quanto mais se aproximavam, mais a estranheza crescia. A estrutura flutuava sem mastros, velas ou remos. Sua forma lembrava vagamente um vaso cerimonial, arredondado e sólido, com a parte inferior recoberta por placas metálicas que refletiam debilmente a luz filtrada pelas nuvens. Nas laterais, pequenas janelas protegidas por grades permitiam vislumbrar o interior, mas a névoa e o reflexo impediam qualquer visão nítida. O silêncio ao redor se intensificava, como se o próprio mar respeitasse aquele intruso. Movidos por uma mistura de receio e curiosidade, os homens ataram cordas ao casco e o rebocaram até a praia. A resistência das correntes tornava a manobra difícil, como se aquela embarcação não desejasse tocar a areia firme. Uma vez encalhado, observaram-no com mais calma. Era feito de madeira envernizada, trabalhada com cuidado, reforçada por detalhes em bronze. As janelas revelavam um interior estreito, coberto por símbolos gravados em padrões fluidos e simétricos, nenhum deles reconhecível pelos aldeões. Alguns sugeriram abrir o objeto, outros temeram que se tratasse de algo sagrado ou amaldiçoado. Foi nesse instante que um estalo metálico os fez silenciar. A escotilha no topo se ergueu lentamente, como movida por mãos cautelosas. Uma figura começou a emergir, seus movimentos calmos e precisos em contraste com o nervosismo dos pescadores. A praia inteira parecia prender a respiração. Dali surgiu uma jovem. Sua pele era tão pálida que parecia translúcida sob a luz fraca do dia. Os cabelos, longos e lisos, caíam até a cintura num tom avermelhado que lembrava cobre, adornados com pequenos enfeites brancos, finos como fios de seda. Seu vestido cintilava em padrões desconhecidos, tecidos que os aldeões jamais haviam visto. Tudo nela transmitia a impressão de origem nobre ou estrangeira. Apesar da beleza e imponência, havia algo perturbador. Seus olhos não expressavam medo nem surpresa. Estavam fixos em um ponto distante, como se vissem algo além do alcance humano. E junto ao peito, presa com força, ela carregava uma caixa metálica cúbica, com pouco mais de 30 centímetros de lado. A maneira com que a segurava deixava claro, nada poderia afastá-la daquele objeto. Os pescadores tentaram se aproximar, mas a jovem deu um passo atrás. Era um gesto sutil, porém definitivo. Não queria contato. Quando lhe dirigiram palavras, ela respondeu apenas com sons desconexos, uma língua incompreensível, sem qualquer semelhança com dialetos japoneses ou idiomas estrangeiros conhecidos. O clima ficou mais tenso. Um dos mais velhos especulou que talvez fosse uma náufraga castigada por seu povo. Mas a estranheza da embarcação e da linguagem fragilizava qualquer explicação. Decidiram levá-la até o líder da vila, na esperança de que ele soubesse como agir. No conselho, relataram tudo o que viram. A jovem permaneceu sentada próxima ao estranho barco, imóvel, sempre com a caixa apertada contra o peito. O líder ouviu com atenção. Era um homem prudente, mas até ele parecia desconcertado. Contou então que, em certos povos, membros da nobreza envolvidos em escândalos eram punidos com o exílio em embarcações lacradas. O traje, o olhar distante e a caixa poderiam ser evidência de tal destino. O conteúdo da caixa logo se tornou o centro das discussões. Alguns acreditavam que guardava um objeto sagrado ou maldito. Outros, que continha os restos de um amante ou de um inimigo político. Mas ninguém ousava abri-la. O receio de violar algo além da compreensão superava a curiosidade. Havia ainda outro problema. O Japão vivia sob a política de isolamento, conhecida como sakoku. Qualquer contato com estrangeiros não autorizados podia trazer punições severas às comunidades envolvidas. A presença da jovem colocava a vila inteira em risco.
A noite avançou em longos debates. Sugeriram escondê-la, levá-la para outra cidade ou entregá-la em segredo a navios estrangeiros. Todas as opções pareciam perigosas. No fim, decidiram que ela não poderia permanecer em Harayadori. Na manhã seguinte, os pescadores a conduziram de volta ao interior da embarcação. Ela não resistiu. Seus movimentos eram suaves, resignados, sem lágrimas nem protestos. Apenas manteve o olhar distante e a caixa colada ao peito. Com cordas, os homens arrastaram o objeto de volta ao mar. As ondas estavam tranquilas, como se compreendessem o peso do momento. O barco voltou a flutuar. A escotilha foi fechada por dentro e, lentamente, a névoa engoliu a estrutura. Os pescadores observaram até que a última silhueta desaparecesse. Ninguém sabia se tinham feito o certo. Nos dias seguintes, o assunto deixou de ser mencionado, mas o silêncio era um pacto. Todos carregavam dentro de si a imagem da mulher desaparecendo. Alguns tinham pesadelos com seu rosto pálido. Outros se perguntavam o que havia dentro da caixa. Semanas depois, um jovem pescador chamado Tetsu subiu a colina ao norte da vila. Dali, avistou o mar coberto por névoa. Por um instante, jurou ver um brilho metálico distante, mas quando piscou, já não havia nada. Voltou em silêncio, sem comentar o ocorrido. Meses passaram, e boatos começaram a surgir em vilas vizinhas. Alguns pescadores diziam ter visto um objeto estranho no horizonte em dias de nevoeiro. Outros falavam em cantos suaves vindos do mar, vozes femininas que chamavam por nomes de mortos. Os anciãos riam dessas histórias, mas no fundo sabiam que algo extraordinário acontecera. Anos depois, manuscritos preservados por famílias locais descreviam a forma do barco, a jovem e os símbolos indecifráveis. 3 cronistas do período Edo registraram versões semelhantes. O Toen Chosetsu, de 1825, o Ryorukichu, de 1835 e o Umi no Chiri, de 1844. Nenhum deles visitou a vila, mas as descrições coincidiam de maneira impressionante. Para alguns estudiosos, era evidência de que o episódio fora real. Para outros, apenas um conto popular que refletia o medo do desconhecido durante o isolamento cultural do Japão. No século XIX, o pesquisador Karu Kudo comparou os trajes descritos com registros diplomáticos e sugeriu que a jovem poderia ter origem russa. Os adornos no cabelo, o tom da pele e os tecidos coincidiam com descrições de embaixadas do norte. A hipótese, no entanto, nunca foi confirmada. No século XX, a história ganhou novas interpretações. Ufólogos viram no barco uma nave não humana. Os símbolos foram comparados a registros de abduções, a caixa metálica, a um dispositivo de contenção biológica. Folcloristas, por sua vez, a interpretaram como uma forma de sereia, não metade peixe, mas um ser marinho exilado entre os homens. As lendas japonesas falavam de entidades femininas chamadas Ningyo, associadas a presságios e castigos. A descrição da mulher de Harayadori parecia ecoar essas antigas histórias. Nos anos 80, o professor Kazu Tanaka apresentou uma descoberta perturbadora. Nos registros oficiais do shogunato, não havia qualquer menção à vila de Harayadori. Nenhum mapa, nenhum censo, nada. Era como se tivesse sido apagada da história. Alguns especularam que o lugar fora destruído ou abandonado após o incidente. Outros, mais radicais, sugeriram que a vila jamais existira e que toda a narrativa era um código para esconder um segredo de Estado. A caixa cúbica permaneceu como o maior enigma. Ninguém jamais soube o que guardava. Restos humanos, tecnologia avançada ou apenas um símbolo de exílio, as hipóteses continuam abertas. O único consenso é que a jovem nunca se separou dela nem por um instante. Passados mais de 200 anos, o mistério do Utsurubuni persiste. Para uns é apenas lenda folclórica. Para outros, um episódio histórico encoberto. Há ainda quem veja nele um eco de encontro com o incompreensível. E talvez, entre todas as teorias, a mais poética seja a de que aquela jovem não veio de outro país, nem de outro planeta, mas de um espaço entre mundos, entre marés,
entre realidades. Uma mensageira dos abismos, carregando consigo um segredo que jamais será revelado. Se você gostou do conteúdo, se inscreva, curta e compartilhe. Estaremos por aqui todos os dias. Até mais.